Spadotto é uma família vêneta proveniente de Veneza, da comuna de Pramaggiore. O sobrenome Spadotto tem raízes profundas na história do norte da Itália, mais especificamente nas províncias de Treviso e Pordenone, com ramificações que chegaram à região de Pramaggiore, na província de Veneza. A origem etimológica do nome remete ao termo espada, indicando uma ligação direta com o ofício de fabricante ou comerciante de espadas, ou ainda com a carreira militar como soldado. O sufixo "otto" pode ter conotações diminutivas ou afetivas, o que sugere uma identificação com um pequeno espadeiro ou filho do espadeiro. A região do Vêneto, com suas rotas comerciais, foi um centro importante de comércio de armamentos e mercenários. É nesse contexto que surge a figura do patriarca da linhagem Spadotto de Pramaggiore, Bartolomeu Spadotto. A história de Bartolomeu remonta ao turbulento século XIV, época de frequentes guerras envolvendo a República de Veneza, os Habsburgos e os estados papais. Filho de um ferreiro de Treviso, Bartolomeu aprendeu desde jovem a arte de forjar metais. Aos 17 anos, deixou a oficina do pai para se alistar como espadachim e armeiro itinerante ao serviço da Sereníssima República de Veneza. Durante a Guerra da Liga de Cambrai, uma das maiores ameaças à soberania vêneta, Bartolomeu serviu como parte de um pequeno contingente que reforçava as defesas terrestres em Friuli e no Vêneto rural. A guerra havia se iniciado quando o Papa Júlio II, em aliança com várias potências europeias, incluindo o Sacro Império Romano Germânico, a França, a Espanha e os Estados Pontifícios, formou a Liga de Cambrai com o objetivo declarado de conter o avanço territorial da República de Veneza. A Liga via em Veneza uma potência ambiciosa demais que ameaçava o equilíbrio político do norte da Itália. Para os vênetos foi um tempo de grave incerteza. As batalhas mais marcantes ocorreram em localidades estratégicas como Agnello, onde os exércitos da Sereníssima sofreram derrotas contundentes. A ameaça inimiga atingia até mesmo os campos mais afastados, e as pequenas vilas do interior, como Pramaggiore e os vales do Friuli, passaram a abrigar depósitos de armas, rotas de abastecimento e pequenos destacamentos de resistência. Foi nessas frentes secundárias que homens como Bartolomeu mostraram seu valor. Embora não estivesse entre os capitães ou comandantes das tropas principais, Bartolomeu era considerado um elemento indispensável nas linhas auxiliares. Atuava não apenas como soldado, mas também como armeiro, sendo capaz de consertar espadas, escudos, alabardas e até pequenos canhões de campanha e condições improvisadas. Sua habilidade em adaptar ferramentas agrícolas para uso bélico, como foices transformadas em lanças, era especialmente valorizada em batalhas de guerrilha ou resistência rural. Conta-se que seu pequeno grupo sobreviveu por semanas em florestas próximas ao rio Livenza, revezando turnos de vigília e realizando emboscadas contra patrulhas inimigas. O tempo, conforme o equilíbrio da guerra mudava e Veneza começava a recuperar parte de seus territórios por meio de diplomacia e resistência armada, os soldados da linha de frente foram lentamente sendo desmobilizados. Muitos veteranos voltaram para o interior em busca de paz, levando consigo as marcas físicas e emocionais do conflito. Bartolomeu, então com pouco mais de 25 anos, decidiu assentar-se definitivamente. Pramaggiore, com sua terra fértil e sua localização entre os canais e rotas comerciais do Vêneto, parecia o lugar ideal para recomeçar. Lá abriu uma pequena oficina de forja e passou a produzir ferramentas agrícolas, mantendo, no entanto, a tradição das espadas, que o tornara conhecido. Sua casa se tornaria ponto de encontro de viajantes camponeses e até antigos soldados. Conta-se que Bartolomeu casou-se com uma jovem local chamada Lucia Zanutto,
com quem teve 5 filhos. O sobrenome Spadotto foi passado adiante como símbolo de um ofício honrado e de uma trajetória de luta, coragem e reconstrução, algo que permaneceria na memória coletiva da região por gerações. Esse é o vídeo da família Spadotto, história encomendada por Cláudio Spadotto.